Boa tarde, meu nome é Josiane Alves Pereira, sou doutoranda no programa de Biodiversidade Animal da Universidade Federal de Goiás. Quando eu realizei esse trabalho, esse é meu trabalho de mestrado, né, realizei esse trabalho pela Universidade Federal do Espírito Santo, tendo aí como meu orientador o professor Aguinaldo Silva Martins e minha co-orientadora, né, doutora Ana Carolina Mazuco. Tá? Então, o meu trabalho, o nome dele é Efeito de Espécies Exóticas sobre Estoque Desolvante de Populações de Vida Longa em uma Ilha Oceânica Isolada. Bom, vamos lá. As ilhas oceânicas, elas apresentam aí uma alta taxa, né, de relevância ecológica, devido ao seu espaço restrito e único. Tá? Elas apresentam espécies tanto residentes quanto migratórias. E a introdução de uma espécie exótica numa ilha desse tipo, né, desse porte, ela pode ser altamente prejudicial, já que essa espécie exótica ela pode competir, né, com o nicho ecológico e pode se tornar espécies predadores aí das espécies locais. E aí a gente tem que, né, vale ressaltar que uma espécie exótica é toda aquela espécie que ela está fora da sua área de distribuição, né? Então ela foi inserida, ela foi introduzida naquele local. Bom, a Ilha da Trindade ela foi descoberta em 1501, entre 1501 e 1502, tá? E ela sofreu um grande impacto aí, tanto um grande impacto antropogênico, tanto da sua fauna quanto da sua flora local, porque foram introduzidos animais nessa ilha, né? Esses animais eles foram introduzidos aí para estar ajudando os visitantes, os viajantes. Bom, cabras e porcos eles foram introduzidos em 1700, por exemplo, pelo astrônomo Halley, tá? E eles são citados aí em vários momentos de visitantes nessa ilha. Os porcos, gente, tem uma estimativa que eles apresentavam uma população de mais ou menos 200 porcos semi-selvagens, isso em 1958. Essa estimativa ela foi assim, né, produzida por alto pelo zoólogo Rudolf Bast em visita à ilha. E nesse mesmo momento aí em visita à ilha, ele observou o quê? Ele observou que esses porcos eles predavam os ninhos das tartarugas que desovavam no local. Bom, a Chelonia mida, gente, ela é a espécie que desova nessa ilha, tá? E ela apresenta uma alta distribuição cosmopolita, pode ultrapassar aí 120 centímetros de comprimento curvilíneo da carapaça e elas estão globalmente ameaçadas de extinção. O principal sítio reprodutivo da Chelonia é a Ilha da Trindade, ressaltando aí também que essa espécie especificamente ela só desova em ilhas oceânicas. O objetivo então do nosso trabalho ele foi compreender aí o efeito ecológico, né, da introdução de espécies exóticas numa ilha oceânica, tá? Qual foi o efeito ecológico dessa introdução para as tartarugas marinhas, né? Pós-impacto, tá? Bom, a Ilha da Trindade, né? Aqui é a ilha, tá? A Ilha da Trindade aqui, ó. Ela se localiza a 1.160 quilômetros da costa brasileira. Região central aí do Atlântico Sul Ocidental. E apresenta 9 praias, ó. 9 praias de desova dessas tartarugas marinhas, tá? Da Chelonia. Bom, esses dados eles foram obtidos durante 35 anos de monitoramento na ilha. Durante os monitoramentos, né, para a captura e recaptura desses animais, eles são marcados, medidos, mede-se o comprimento curvilíneo da carapaça desses animais e mede-se a largura também desses animais, tá? Então, eles são marcados e medidos nesse processo. Os dados que a gente trabalhou foram os dados de captura e recaptura, né? Essa marca de captura e recaptura e o comprimento curvilíneo da carapaça, tá? Bom, como são dados aí de muito tempo, né? São 35 anos de dados, esses dados tiveram que ser trabalhados, então foi feita uma limpeza nessa planilha. Alguns dados, alguns registros, eles foram descartados, né? Porque eles não tinham informações biométricas. Outros dados tinha informação biométrica, tinha a marca de recaptura, mas não tinha um número que a gente chama de identificação, tá? Esse número ele é gerado
pelo programa Sistamar, quando coloca-se os dados nesse programa, mas por algum motivo não tinha identificação de alguns desses animais e essa identificação foi inserida. Bom, temporadas reprodutivas que apresentaram abaixo de 100 indivíduos marcados, elas foram descartadas por causa desse pequeno N, tá? E revisões de imprecisões biométricas aí, elas foram realizadas também. Como que a gente fez essa revisão? A gente utilizou tanto o intervalo de remigração, que é quando a tartaruga retorna para desovar depois de anos, quanto o intervalo internidal, que é quando a tartaruga ela retorna na mesma temporada reprodutiva. Então a gente fizemos comparações com esse comprimento curvilíneo da mesma tartaruga, principalmente desses intervalos internidais, que você mediu a tartaruga, então você já tem a anotação dela, já tem o comprimento dela. Porque às vezes tem algum dado que está muito fora, né, do padrão, tá? Os dados, né? Como que eles foram analisados? Bom, a gente dividiu esses comprimentos curvilíneos em frequências, tá? Essas frequências de comprimento curvilíneo, a gente levou em conta o quê? Tartarugas abaixo de 102 centímetros, nós chamamos elas de recruta, então são as tartarugas mais jovens. Tartarugas entre 102 e 116 centímetros são tartarugas também que estão maduras, todas elas são, já que elas estão, né, na ilha já para desovar. E acima de 122 centímetros, a gente colocou aí, com base nas bibliografias, né, que elas são tartarugas mais velhas, tá? Bom, além disso, a gente também dividiu essas frequências de comprimento curvilíneo em relação a cortes trienais. O que é isso? Pegamos, agrupamos, né, esses comprimentos curvilíneos de 3 em 3 anos. Pegamos temporadas de 3 em 3 anos, agrupamos elas em gráficos, tá? As análises estatísticas a gente realizou, né, utilizou esses comprimentos curvilíneos, dividimos em 2 grandes grupos, tá, de temporadas, entre 1985 a 2000 e entre 2006 a 2017. Tendo aí, né, em vista que foram 7 temporadas reprodutivas contra 9 temporadas reprodutivas, tá? Fizemos a análise aí pelo teste de Menno-Whitney. Bom, vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui, tá, gente? Ó, esse gráfico... Ah, sim. Além disso, desculpa, eu me esqueci. Além disso, nós também analisamos dados históricos e fizemos comparações do comprimento curvilíneo com outros sítios de desova. Então, esse gráfico aqui é o gráfico, tá, dos intervalos aí de comprimento curvilíneo da carapaça, das desovantes. Nós pegamos aí da temporada de 1985 a 2000, olha o comprimento curvilíneo bem maior, né, do que dos outros sítios, né? Lembrando que essa parte de cima são sítios que estão no Oceano Atlântico e a parte de baixo no Oceano Pacífico. E quando a gente vê 2006 a 2017, a gente observa que o comprimento curvilíneo está bem menor, indicando o quê? Que é aqui, ó, entre 2006 e 2017 está tendo um maior número de recrutamento, está tendo mais retorno dessas desovantes, né? Ou seja, esse ninho... ele evitou-se ali, né, descobriu-se os porcos, percebeu-se que os porcos estavam comendo os ovos das tartarugas ali, né, das quelônias midas. Em 1958 já começou o processo de erradicação desses porcos, tá? E aí, a partir desse processo de erradicação, começou-se o quê? Tá matando os porcos que estão na ilha, esses ninhos começam a ficar, né, mais protegidos. Mas a tartaruga ela tem um tempo de maturação muito alto, então ela vai amadurecer para retornar para a praia onde ela nasceu para desovar a primeira vez entre 30 e 40 anos. Então é um processo que está aparecendo agora, ó. Quando a gente compara com os outros sítios, a gente percebe que o recrutamento está aparecendo entre 2006 e 2017. Bom, então essas fêmeas mais velhas, elas seriam o quê? Elas seriam o efeito da predação dos ovos ainda, né? Então não tinha tanto recrutamento entre 85 a 2000. E já entre 2006 e 2017, né, já um efeito da erradicação desses porcos na ilha, tá? Bom, a gente tem outro gráfico aqui que é bem interessante, que é o gráfico de cortes trienais. Como eu falei para vocês, a gente agrupou esses comprimentos curvilíneos, né, nesses gráficos de cortes trienais. Para esse agrupamento aí desses comprimentos curvilíneos, né, a gente pegou as temporadas de 3 em 3 anos.
tá? E observamos o quê? Olha só, aqui ó, são os recrutamentos. O primeiro gráfico é de 1985, tá? A 1986. Então, olha só, olha o tantinho, tá? De recrutas que tinha nessa temporada reprodutiva. E olha o aumento gradativo desse recrutamento, de 2006 a 2007 para frente, ó. Tá? Então, nas temporadas anteriores, as tartarugas marinhas elas eram muito maiores, as desovantes daí da ilha, tá? Esse gráfico B é a mesma coisa, então é de 3 em 3 anos, ó. Aqui é 1996 a 1997. Então, olha só, pouquinhos recrutas, poucas tartarugas mais jovens retornando aí para a primeira desova. E muito mais tartarugas maiores, né? Aqui, ó, tá? A gente pode observar que o recrutamento ele está aumentando. São temporadas mais recentes, 2011, 2012, por exemplo, 2014, 2015. O gráfico C demonstra a mesma coisa, tá? Então, nas temporadas mais antigas, existia um recrutamento menor e aí as tartarugas eram maiores, né? As temporadas mais recentes, o recrutamento ele aumentou bastante, tá? Bom, esse outro gráfico aqui ó, é o gráfico do histórico dessas tartarugas, tá, gente? Então, esse gráfico do histórico, ele está demonstrando aqui como que aconteceu o processo. Em 1502, então, ocorreu a ocupação da ilha. Em 1700, ocorreu a introdução de cabras e porcos aí pelo Halley, tá? Em 1822, a gente tem indícios aí de piratas e comerciantes escravos que foram nessa ilha e viram porcos e cachorros, tá? Em 1889, tem relatos também do Frederick King aí, que capturavam os quelônios desovantes na ilha para alimentação, tá? E assim vai, né? Então, a gente tem também a lei do afloramento perpétuo, que estabeleceu aí a grande pesca de tubarões e baleias na Ilha da Trindade. A gente tem em 1916 aí, tá? Um dos primeiros trabalhos que mostrou que a introdução dos mamíferos ela causou aí, né, uma devastação da fauna, da flora, tá? Entre 1950, tá? Em 1958 ocorreu a criação do posto oceanográfico aí da Marinha, né, na Ilha da Trindade, e aí estimou-se o número de porcos que tinha nessa ilha, e o Bart também visitou a ilha e percebeu o tanto que esses porcos, né, comiam, se alimentavam, predavam, né, desses neonatos, desses ovos. Bom, a erradicação desses porcos ela aconteceu em 1965, né? Então, se a gente observar, são 40 anos aí, ó, 41 anos, até 2006 a 2017, que foram os primeiros indícios aí, né, do recrutamento. Em 1980 ocorreu a criação do Projeto Tamar, né? Em 1982 começou-se os monitoramentos dessas tartarugas aí, né, pelo Projeto Tamar, e aí a gente vem para o trabalho. Em 1985 a 2000, né, as quelônias desovantes elas apresentavam um CCC aí, que a cada 2 tartarugas, uma apresentava um comprimento curvilíneo acima de 116 centímetros, né? Já em 2006 a 2017, quando a gente observa esses quelônias desovantes, a cada 3, 2 apresentavam comprimento curvilíneo abaixo de 116 centímetros. Então, são indícios muito fortes, né, que essa introdução das espécies exóticas, ela alterou realmente aí o recrutamento dessas tartarugas. Porque a gente tem que lembrar que a tartaruga ela vai retornar para a ilha para a praia de desova que ela nasceu, né? Bom, então a conclusão aí que a gente teve é que ocorreu sim uma mudança na estrutura populacional ocasionada pela introdução de espécie exótica predadora. E essa mudança ela foi verificada através da frequente comprimento curvilíneo da carapaça, né? E demonstrado aí, né? Tem demonstrado as evidências de recuperação dessa espécie que desova na Ilha da Trindade. Essa questão do comprimento curvilíneo, ela pode ser utilizada aí, né, como uma forma eficiente para estar identificando a alteração populacional desses indivíduos. Bom, é isso. Muito obrigada. Boa tarde.